Segundo Crônicas 28, 19, nós vamos ler o versículo 19, 20, 21 e 22. E depois nós vamos ler mais um texto. Acompanhe comigo no telão aqui. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. O pessoal que está aí atrás pode pegar as cadeiras, tá bom? Eu queria todo mundo sentado aí, esse é um culto familiar. Pode sentar todo mundo aí, só o pastor Diego de pé, pastor Márcio também, que é sempre um atalaia aí, tá bom? O resto pode sentar, os obreiros, voluntários, pode ficar à vontade aí, que essa noite é para vocês, tá bom? O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Diga comigo, muito infiel ao Senhor. Verso 20, quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes, e ofereceu ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Versículo 22. Eu vou contar até 3 e você vai ler comigo bem alto. 1, 2, 3. Cara, presta atenção. Mesmo passando por tantas dificuldades, ele se tornou ainda mais infiel a Deus. O sofrimento, ao invés de amadurecer aquele cara, fez com que ele se tornasse uma pessoa pior. Agora nós vamos para o capítulo 29, versículo 1. Diga comigo, Acais, rebelde. Agora nós vamos ver aqui sobre Ezequias, 29, versículo 1. Olha o que diz. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Verso 2, preste atenção, por gentileza, para você não perder o que Deus tem para você essa noite. Ele fez o que o Senhor aprova. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Presta atenção, olhe para mim. Ele fez igual quem? Mas quem era o pai? Acais. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como Davi tinha feito, seu predecessor. No primeiro mês, presta atenção, irmão, que essa é a palavra para 2020, para a sua vida. Presta atenção. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também, preste atenção, também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez dele objeto de espanto, de horror, zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e filhas e mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meu Deus, irmãos, eu quero falar nessa noite com você sobre o tema colocando a casa em ordem para prosperar. Quando eu li esse texto, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, pastor Fábio. Esse texto, ele veio como um martelo que pega no prego assim, ele cravou no meu coração. Esse texto vai falar de um homem chamado Acais. Acais reinou em Israel. Mas ele foi um cara que fez tudo que Deus reprovava.
Ele foi um cara que tinha Davi como espelho, mas a Bíblia vai dizer no capítulo 28 que a gente leu, que ele não andou pelos caminhos que Davi andara. Ele foi um cara que fez totalmente oposto daquilo que foi colocado para ele. Ele andou por veredas totalmente opostas do que Deus tinha para ele. E por esse motivo Deus o castigou. Tem gente que pensa que porque está andando de qualquer maneira, não, Deus tem misericórdia, a graça de Deus vai fazer. Não, irmão, quando nós caminhamos pelo caminho da desobediência, nós colhemos o fruto penoso do pecado. E Acais é prova disso. Por quê? Porque ele derrubou os altares. Ele fechou Wesley a porta do pórtico. Ele deixou de queimar o incenso. Escute um dos pecados gravíssimos de Acais. Ele desvalorizou. Ele tirou qualquer estima que o povo tinha pelos sacerdotes e pelos levitas. Já não se queimava mais incenso, evangelista Alain, dentro do templo. O povo começou a se voltar a outros deuses. E aí a Bíblia diz então que ele entregou Acais na mão dos inimigos. E que aí então ele pega os tesouros do templo, o tesouro de alguns líderes de Judá, e entrega aos seus inimigos, mas isso não foi suficiente. A sua situação ia de mal. A sua situação ia de mal. Agora a gente observa, queridos, que chega um homem chamado Ezequias nesse negócio. E esse menino, ele entra para a história como um homem que foi um homem que consertou a bagunça que o seu pai havia feito. O texto ele é interessante porque ele começa dizendo: Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele era jovem. E a Bíblia diz que quando começou a reinar, reinou mais 29 anos. E a Bíblia vai dizer que ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Eu quero dizer para você, querido, a primeira coisa que a gente precisa para colocar a casa em ordem. Quem me ouve, diga amém. A Bíblia diz no versículo 2 que Ezequias fez, diga comigo, Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, o seu predecessor. Só que sabe o que eu acho interessante, bispa? É que Davi não era pai de Ezequias, o pai de Ezequias era Acais. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, que vai entrar comigo em 2020, daqui a alguns minutos: você quer colocar a casa em ordem para prosperar em 2020, sim ou não? Então a primeira coisa que você precisa é avaliar quais são os exemplos que você tem seguido. Eu olho aqui, Reginaldo, para um homem como Ezequias, que tinha o pai como exemplo e tinha tudo para ser. Não tem aquela coisa que passa de geração em geração? O pai bebia, o filho bebe. O pai se prostituía, o filho se prostitui. O pai batia na mulher, o filho bate na mulher. Quando eu olho para Ezequias, ele fala assim: opa, calma aí, esse não é o exemplo que eu quero seguir. Para nós entrarmos em 2020, para começarmos a viver o sobrenatural, aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos avaliar. Diga comigo, avaliar. E avaliar não é passar o olho de maneira superficial. Só quem aqui já comprou um carro numa agência sabe o que eu estou falando. Você vai avaliar, você vai olhar os pneus, você vai olhar o motor, você vai fazer um laudo catelar, você vai examinar. Então nós precisamos avaliar quais são os exemplos que nós temos seguido. Quem são as pessoas que estão influenciando a minha vida? Quem são as pessoas que influenciam a minha maneira de me vestir, a minha maneira de congregar, a minha maneira de adorar, a minha maneira de conduzir meu casamento? Quem são as pessoas que estão influenciando? Quem são as pessoas que estão próximo de você, que estão falando ao seu coração, que estão te aproximando de Deus ou estão te afastando mais de Deus? Nós precisamos, bispa, avaliar para 2020 quem são as pessoas que são exemplo para a gente seguir. De quem nós temos seguido o exemplo? Ezequias tinha tudo para olhar para o seu pai Acais e falar: cara, meu pai arrebentou com tudo, meu pai quebrou tudo aqui.
Meu pai, ele se tornou um idólatra, um prostituto espiritual. Eu vou seguir pelo caminho do meu pai, mas não, ele olha para alguém. Eu posso dizer uma coisa para você, sim ou não? Irmão, dá para saber como vai ser a sua vida em 2020 pelas pessoas que você escolheu para andar. Ô bispo, eu vou arrebentar 2020. Me diga aí, querido, quem são as pessoas que você está escolhendo para andar junto. Vai dar para saber, querido, só por quem você está andando. E você pode dizer que anda com pessoas que você não segue o exemplo dela, e eu vou dizer para você que é mentira. Porque a ciência já comprovou que nós somos o resultado das pessoas mais próximas da gente, das 5 pessoas mais próximas. Então a gente é influenciado facilmente. Tem algumas pessoas que leram o livro do pastor Clodoaldo aqui, e ele fala muito isso sobre a inteligência relacional. Nós somos pessoas facilmente influenciáveis. Somos. Você quer ver se você é facilmente influenciável, irmão? Pode ser que seja uma mentira, Gilei, mas alguém chega para tomar um açaí com você. Estou esperando o convite, viu? Aí chega para tomar um açaí com você e diz assim: Gilei, você não sabe, o primo do cunhado, do genro, do irmão, do tio do fulano falou que você é isso, isso e isso. Aquilo já vai te influenciar, você nem sabe se é verdade. Você já vai ficar com a primeira palavra, sim ou não? Se você quer viver um 2020 sobrenatural, você precisa fazer como Ezequias. Diga, o que, bispo? Você precisa começar a colocar a casa em ordem antes de querer prosperar. Tem muita gente que quer sair dando tiro para todo lado em 2020. Bispo, eu vou fazer. Eu já peguei e fiz minha lista de desejo para 2020. Já coloquei os meus projetos no papel. Ei, calma. Vamos começar colocando a casa em ordem. Ezequias vai nos ensinar que ele pega o templo totalmente destruído, pastor Márcio, e ele diz assim: eu preciso, para começo de conversa, começar a servir a Deus de maneira íntegra. E aí a Bíblia vai dizer que ele faz o que agrada ao Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, 2020 está batendo a porta, e a primeira coisa que você precisa entender: se você quer colocar a casa em ordem, você precisa avaliar quem são os exemplos que você tem seguido. Você precisa avaliar quem são suas amizades, quem são as pessoas que te influenciam. Posso falar um pouquinho mais profundo aqui, sim ou não? 2020 está entrando e você precisa consertar alguns relacionamentos que você tem perto de você. Porque esses relacionamentos estão influenciando a sua vida. Agora eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim: ainda bem que eu sou gente boa, não para de andar comigo. Nós precisamos rever. Diga, eu preciso rever. Eu preciso consertar. Diga, consertar. A primeira coisa que Ezequias faz é elevar o seu padrão. Ele olha e diz assim: cara, eu preciso copiar a pessoa que mais deu certo. Quem foi? Foi Davi. Então ele começa a consertar o templo. No versículo 3, a segunda coisa que nós precisamos para colocar a casa em ordem, para viver a prosperidade que Deus tem para a gente em 2020. A segunda coisa está no versículo 3. Olha o que diz: no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo. Diga, templo. Ele reabriu as portas do... Só as mulheres. Ele reabriu as portas do... Homens, ensinem para elas, por gentileza. Ele reabriu as portas do... Até me assustei agora. Meninas, ele reabriu a porta do... Toda a igreja, ele reabriu as portas do... Agora, irmão, antigamente era a porta do templo que definia se o povo estava aberto à direção de Deus e o sobrenatural de Deus. Mas hoje nós estamos no tempo da graça. Diga, glória! E hoje o templo de Deus somos nós. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. E se eu quero o agir de Deus sobre a minha vida, o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, eu preciso abrir as portas do templo para que Deus possa habitar nele. O que Ezequias faz? Ele abriu as portas do... Sabe o que eu vou dizer para você agora?
que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Posso falar isso aqui? Isso aqui é muito forte. Tem muita pessoa que frequenta a igreja. Tem muita pessoa que levanta a mão para adorar. Tem muitas pessoas que vão em culto nos lares, Peter. Mas tem pessoas que não têm o seu coração aberto para Deus. E Ezequias está dizendo, nós precisamos consertar as portas. E as portas do templo precisam ser abertas. Sabe o que ele está dizendo para você? Você precisa começar a abrir as portas do seu coração. As portas dos templos têm que começar a se abrir. Bispo, o que o senhor está dizendo? Sim, se você está com a porta do seu coração fechada, você precisa abrir ela. E Jesus já sabia que tinha muita gente que ia estar congregando na igreja com a porta fechada do seu templo, que ele vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta... Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. É preciso abrir a porta do nosso coração. Por quê? Porque no meio da caminhada tem coisas que nos entristecem. No meio da nossa caminhada no Evangelho, Felipe, tem coisas que nos chateiam. Andressa, no meio da nossa caminhada cristã, Danilo, tem coisas que nos magoam. Expectativas que a gente cria no pastor não são atendidas. Expectativas que a gente cria na igreja que a gente congrega não são atendidas, não são correspondidas. E é muito provável que você no meio da sua caminhada pode ter tido problema com alguém, problema com o irmão, problema com algumas pessoas, e a porta do seu coração se fechou. Você já não tem mais o coração aberto quando a palavra é ministrada. O louvor já não ministra mais seu coração. O coração está fechado. As portas estão fechadas. E nós precisamos consertar as portas. Nós precisamos abrir as portas. Tem pessoas que estão na igreja, mas por ter tido problema com alguém, as portas do coração se fechou. O bispo da igreja deu uma palavra dura de correção, de exortação, e as portas se fecharam. Você já não tem mais o coração aberto para ser ministrado pela palavra. O louvor já não mexe mais contigo. E eu posso te falar uma coisa aqui, sim ou não? Não é porque o Jean canta mal, não é porque o baterista desafina, não é porque o guitarrista sai da nota, é porque a porta já não está mais aberta. E Ezequias, ele faz o quê? Ele abre as portas. Tem pessoa que vem para o culto, vem adorar. Tem pessoa que vem para o culto, vem buscar Deus, mas o coração está fechado para o louvor que é ministrado. O coração está fechado para a palavra que é ministrada. Tem pessoas, posso falar isso aqui, sim ou não? Que vem para o culto, vem para a igreja, mas o coração está fechado para novas amizades. Ela quer ir, dona Regina, para a igreja, quer ir adorar, quer ir cantar louvor, mas não quer amizade com ninguém. Por quê? Se feriu, o coração está fechado. Ezequias está dizendo assim, nós precisamos colocar a casa em ordem. A primeira coisa é rever quem são as pessoas que me influenciam, ou seja, vou fazer como Davi. Segundo, ele consertou e abriu as portas. Diga comigo, ele abriu as portas. Se você quer viver um ano diferente em 2020, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa estar com as portas do seu coração abertas. Diga comigo, eu preciso abrir as portas. Você precisa se abrir para as novas amizades. Tem pessoas na igreja, irmão, que tem dificuldade para aceitar que a igreja está crescendo. E às vezes fala assim, pô, bispo, a igreja era tão legal quando era pequenininha. É porque era confortável, você tinha atenção, você tinha o bispo perto de você. Mas a igreja está crescendo, irmão. Não tem como eu ter a ovelha preferida dentro da igreja, irmão. É só vocês analisar os cultos da virada que a gente tem. Olha quanta gente tem aqui. Não tem como eu ter amor exclusivo por alguém. Mas tem pessoa que fecha o coração porque se decepcionou. E ela não consegue se alegrar quando a igreja começa a crescer e pessoas começam a entrar, ela fica com um sentimento de rejeição. O bispo não liga mais para mim. Não, querido, não é isso, é o que o seu coração está se fechando, porque você não é mais exclusivo. Diga comigo, eu preciso abrir a porta do coração. Versículo 4. A terceira coisa que Ezequias faz, ele colocou a casa em ordem. E bispo, se você quer colocar a casa em ordem para viver o sobrenatural de Deus em 2020, você precisa avaliar
se você precisa consertar a honra com os sacerdotes e com as pessoas que Deus colocou para ministrar sobre a sua vida. Versículo 4, escute isso. Ezequias convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu eles em uma praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor e dos seus antepassados e retirem tudo que é impuro do santuário. Talvez uma pessoa com o coração fechado para isso não entenda o princípio de honrar aquelas pessoas que Deus coloca para ministrar a tua vida. Tem pessoas que não entendem o princípio da honra sobre pessoas que Deus colocou. Escute isso, Deus coloca pessoas para ministrar o teu coração. Os sacerdotes e os levitas não eram pessoas comuns, eles eram os homens que eram responsáveis em ministrar sobre o povo. E Acais, então, ele desvaloriza, diga comigo, ele desvaloriza. E muitas pessoas, querido, que não entendem o princípio da honra sobre o sacerdócio de um homem, de um pastor, eles ficam com a vida travada, e isso precisa ser colocado em ordem. Nós precisamos colocar a casa em ordem. Nós precisamos reestabelecer o princípio da honra com o sacerdócio. Acais tinha desonrado os sacerdotes e Ezequias decidiu colocar essa questão em ordem. Sabe o que é interessante, irmão? Escute isso. Se a gente olhar o significado da palavra honra no dicionário, existem vários significados para a palavra honra, e um deles é consideração devida para uma pessoa, estima alta por uma pessoa. Isso é honra. Honra não é bajular, honra não é dar presentes, honra não é você, querido, ficar futricando a pessoa, não. Honra é estima alta, é consideração por uma pessoa. Sabe um outro significado da palavra honra? Admiração ou respeito por alguém. Aí tem pessoa, querido, que pensa que honrar é ficar bajulando, é ficar paparicando. Não, honra é respeitar. Irmão, Acais, ele desonrou os sacerdotes. E Ezequias, ele falou: cara, não. Como é que a gente vai fazer um negócio desse com os caras que ministram sobre nossas vidas? Com os homens santos que são oráculos de Deus sobre nossas vidas? Com homens que estão consagrando sua vida totalmente a Deus para que a nossa possa ser alcançada? Sabe o que Ezequias tinha pelos sacerdotes? Era respeito, era admiração, era estima pela posição que eles ocupavam. Sabe, irmão, eu fico vendo algumas pessoas tratando o pastor da sua igreja, se referindo aos seus pastores, não tem honra, não tem respeito, não tem estima pela posição que esses homens ocupam, não tem admiração. Quando você respeita alguém, isso é um sinal de honra. E o que trouxe diferença na vida de Ezequias para ele viver tudo que o seu pai Acais não viveu, é que ele honrou a vida desses homens, e isso trouxe diferença na vida dele. Eu nunca vi, querido, um homem, uma mulher de Deus que saiba honrar o sacerdócio de uma pessoa, ficar com a vida travada. Nós precisamos avaliar como está a nossa vida. Nós precisamos colocar a casa em ordem. Como está a sua vida em relação a isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui pensando que eu estou falando isso sobre mim. Não. Como que está a sua honra com o seu pai, com a sua mãe? Que ministra o teu coração, que é bênção sobre a sua vida. Como que está em relação à honra com aquele cara que é o que paga o teu salário dentro da empresa que você trabalha? Pode ser horrível como for, mas você está pagando as contas graças àquele salário. Nós precisamos avaliar como é que está o nosso nível de honra com pessoas que Deus coloca para ministrar o nosso coração. Porque, irmão, se eu sou alguém que honro, eu preciso respeitar, admirar e me submeter a essa pessoa, ao ensinamento, aliás, que essa pessoa traz. Deus colocou essa pessoa sobre a minha vida. Bispo, como que eu faço para honrar essa pessoa? Eu preciso admirar ela.
Eu preciso me submeter aos ensinamentos que Deus colocou nessa pessoa sobre a minha vida. Porque se eu escuto alguém que Deus colocou sobre a minha vida e no final eu faço o que eu quero, eu não levo em conta as palavras que essa pessoa está falando, aonde está a minha admiração? Onde está o meu respeito? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Se o teu filho diz que te ama, se o teu filho diz que te honra, mas tudo que você fala, o teu filho ele não aplica o que você ensina, aonde está a honra? Aonde está a admiração? Por isso que em Êxodo capítulo 20, versículo 12 vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor Deus está te dando. Posso falar isso aqui? Eu vou falar, posso? Eu não estou jogando em direta porque meu aniversário está perto. Não é por isso. Mas aí, querido, está chegando o aniversário do pastor da igreja. Aí tem gente às vezes que faz o que não pode. Vai lá, passa o cartão para impressionar. Para dizer, não, eu não vou ficar por baixo. O bispo está fazendo aniversário lá, o pessoal vai honrar a vida dele e tal, não sei o quê. Aí o cara vai e faz em 3 no cartão 4. Aí quando a mãe faz um aniversário, ele pega um perfume da Jequiti, põe numa sacolinha brilhosa e põe um laço e fala assim: tá aqui, mãe. Aonde que está a honra? Então quando o Êxodo 20:12 diz: honra o pai e a mãe para que você tenha vida longa na terra que o Senhor te dá, isso quer dizer que a gente deve respeitar o pai e a mãe, seguir os ensinamentos dele, porque os nossos dias vão se prolongar na terra. Amém, irmão? A gente precisa colocar em ordem essa questão da honra. Não adianta a gente querer entrar em 2020 com a casa toda bagunçada, sem referenciais de modelo para a nossa vida, com as portas todas arrebentadas, com a porta toda trancada, sem estarmos abertos para que Deus possa derramar nada, e com a desonra contra o sacerdócio, contra as pessoas que Deus coloca para ministrar nossas vidas. Posso dizer uma coisa para você, sim ou não? Se você estiver numa posição onde você não honra, onde você não estima e não ouve os ensinamentos da pessoa que Deus colocou sobre a sua vida, você precisa consertar isso, irmão. Posso dizer uma coisa para você? Sabe o que é interessante? O pastor não pode escolher a ovelha. É a ovelha que escolhe o pastor. Nenhum de vocês está aqui porque eu escolhi. Vocês estão aqui porque vocês escolheram esse aprisco. Olha para o teu irmão e diga assim: é forte. Então o que é a desonra? É quando você não tem respeito pela posição que o seu pastor ocupa. Quando você ouve, mas você não aplica o que ele ensina. E isso precisa ser consertado. Diga, consertado. Nós precisamos colocar a casa em ordem para viver o sobrenatural. Diga para o seu irmão assim: é tempo de colocar a casa em ordem. Amém, irmãos? E para a gente encerrar, bispo, eu quero viver um 2020 sobrenatural. Quem quer isso? Diga comigo assim: eu vou colocar a casa em ordem. Para a gente encerrar, a última coisa que Ezequias fez. Versículo 7. Coloca para mim aqui, filho, na tela, por favor. Capítulo 29 de 2 Reis, verso 7. Isso aqui, irmão, mexeu comigo. Eu estava com os pastores ali na sala. Se a bispa não vai lá, dar uns tapas no vidro lá, a gente ia ficar lá até depois da meia-noite. Vou contar até 3, nós vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Também... apagaram as lâmpadas, não queimaram mais incenso, nem apresentaram o holocausto no santuário para o seu Deus. Irmão,
Quando eu comecei a estudar esse texto, eu descobri uma coisa, bispo, que o incenso, segundo Apocalipse, abre para mim, Pipi, por favor, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, você vai olhar agora, querido, e você vai perceber a importância desse texto, quando Acais, ele impede que as lâmpadas se acendam no templo, e ele impede que o incenso seja queimado. Olha o que vai dizer, irmão, Apocalipse 5, verso 8, olha o que ele vai dizer, irmão, isso é muito forte, isso aqui vai mexer com você. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de... que são as orações... Meu Deus, chega a me dar um negócio aqui em cima. O que Acais fez quando ele impediu de queimarem o incenso? Ele estava matando a fé do povo. Ele estava impedindo de que a oração chegasse ao trono de Deus. Todas as vezes, irmão, que eu estou orando, que eu estou clamando, que eu estou buscando a Deus, eu estou oferecendo incenso a Ele. As orações dos santos são incensos que chegam diante do trono de Deus, e Deus recebe isso. Ezequias, quando ele entrou, diga comigo, no primeiro mês, está pegando agora o que eu quero dizer? No primeiro mês do primeiro, ele falou, eu não vou colocar o pé no meu reinado sem fazer a coisa certa. Eu vou rever quem são as pessoas que me influenciam. Eu vou rever se o meu coração está fechado para as coisas de Deus. Eu vou voltar a honrar os sacerdotes. E eu vou voltar a queimar incenso. Posso falar para você, sim ou não? Uma das coisas mais importantes para esse ano de 2020 que a gente precisa consertar, sabe o que é, irmão? É voltar a queimar incenso. A gente precisa voltar a orar como a gente orava antes. A gente precisa voltar a buscar Deus como a gente voltava a buscar antes. A gente precisa voltar, querido, para a vigília, voltar para a oração. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda segunda-feira nós estamos aqui na igreja e sempre tem um dos pastores que estão aqui para queimar incenso. Agora a pergunta que eu tenho que fazer, será que eu não posso nesse ano novo separar um dia na semana para queimar incenso diante de Deus? Será que eu não posso tirar um dia da minha semana para oferecer orações a Deus pela minha família? Será que eu não posso tirar um dia na minha semana para oferecer orações a Deus pela igreja que eu congrego, pelas pessoas que precisam de mim? Será que eu não posso tirar um dia para queimar incenso para Deus? Será que um dia na semana eu não posso sair direto do trabalho, cansado, suado, sobrecarregado, e vir direto para oferecer incenso a Deus? Porque se você não mudar a tua mentalidade, você não muda a tua postura. Se você achar que a segunda-feira nós estamos abertos aqui para ser um fardo para a tua vida, é o que nós falávamos lá atrás entre os pastores, não vai acontecer. Tua família vai continuar do mesmo jeito, tua vida financeira vai continuar do mesmo jeito, teu casamento vai continuar do mesmo jeito. E se você não se atentar para abrir as portas do templo, voltar a honrar os sacerdotes e você voltar a queimar incenso, as coisas não vão mudar nesse ano. Será que você não pode um dia na semana? Posso falar uma coisa para você, sim ou não? Nós precisamos orar mais. Pastor Fábio, nós precisamos orar mais. Pastor Márcio, nós precisamos orar mais. Pastor Diego, precisamos orar mais. Jean, precisamos orar mais. Wesley, precisamos orar mais. Dinho, precisamos orar mais. Por quê, bispo? Porque as famílias desse bairro dependem da nossa oração. Os traficantes que ainda traficam nesse bairro dependem da nossa oração. A prostituta que se prostitui ainda depende das nossas orações. Os perdidos que estão lá fora ainda dependem da nossa oração. A igreja não pode parar de queimar incenso diante da presença de Deus. Volte a queimar incenso, volte a adorar a Deus, volte a abrir as portas, porque 2020 ninguém vai segurar aquilo que deixa eu dizer para
você, irmão, é tempo de voltar a queimar incenso na presença de Deus. Pessoas que dependem da nossa oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês: os pastores estavam lá atrás, irmão, ouvindo uma palavra que talvez eles não pensavam ouvir hoje, mas a responsabilidade está aumentando, irmão. Nós começamos uma igreja na minha casa com 5 pessoas, onde a gente está em 2020, no culto da virada. Será que não é nítido, irmão, que esse ano a gente sai daqui? E cadê os homens que vão se levantar? Cadê as mulheres que vão se levantar para queimar incenso? Eu não estou falando de homens para trazer água, eu não estou falando de homens para bajular, eu não estou falando de homens para fazer bonito na foto, eu estou falando de homens para queimar incenso. A nossa responsabilidade cada dia aumenta. Eu vou falar uma coisa que você não precisa concordar comigo, amém? Você não precisa concordar, mas vê se você concorda. Escute isso. Você não acha que alguns livramentos que algumas pessoas têm aqui dentro, diga comigo, livramento, durante a semana, alguns milagres que algumas pessoas vivem, não tem a ver com o fato de que alguns estão queimando incenso aqui por elas? Será que de repente naquele corte que teve na tua empresa, que foi 100, 200 mandado embora, 30 mandado embora, e você foi preservado, não tinha alguém aqui queimando incenso falando: Deus, preserva o dizimista, Deus, preserva o ofertante? Aí talvez você pode estar gelado agora pensando assim: pô, bispo, mas eu não sou dizimista e Deus me poupou. Não tem problema, porque a misericórdia te alcançou também, e nós oramos: Deus, guarda aquele que não dizima, para ele ver a tua fidelidade, para que ele comece a dizimar. Você não precisa concordar comigo, mas será que se a gente não for um pouquinho honesto, a gente não vai perceber que tem pessoas que estão vivendo o livramento de Deus, porque tem gente queimando incenso? Às vezes eu fico olhando o pastor Márcio, o Dinho, os meninos pegam o microfone aqui e fica aquela coisinha tímida, porque tem um, porque tem dois. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: continua queimando incenso. Continua queimando incenso, porque Apocalipse 5:8 diz que o incenso chega como aroma suave diante de Deus. Eu preciso avaliar, irmão, porque se eu quero começar o ano bem, eu preciso voltar a queimar incenso. Diga comigo, queimar incenso. Vida de oração. Você crê nisso? Quem está disposto a viver o melhor ano da sua vida? Então eu quero queimar com você. O louvor pode subir. Ministério de louvor, por gentileza. Escute isso, irmão. Nós precisamos voltar a queimar incenso. Diga, Você entende agora a ordem? Referências. Abrir as portas, honrar o sacerdócio e voltar a queimar incenso. É uma cadeia, que se você não respeitar essa cadeia, você não vai conseguir queimar o incenso, porque você está quebrando princípios lá atrás. Só quem me ouve, diga amém. Bispo, eu quero viver um ano de 2020, o melhor ano da minha vida. Eu quero te convidar nessa noite, volte a queimar incenso. Quem está preparado para isso? Quem está disposto a isso? Sabe o que me impressiona, irmão, quando eu olho para a vida de Ezequias? É que quando ele olha, ele diz assim: cara, não se queima mais incenso. Posso dizer uma coisa para você, sim ou não? Sabe quando o culto é bom? Não é quando a palavra fala com você, mas é quando você volta para casa sem incenso nenhum. Posso te fazer uma pergunta? Você tem 2 opções aqui hoje. E a pergunta é: você vai voltar com todo o teu material de incenso para casa, ou você vai queimar tudo aqui hoje? Bispo, o que é queimar incenso? Diga comigo, vida de oração. Você precisa voltar a orar pela tua família. Você precisa voltar a orar pelo teu milagre. Posso falar isso aqui, sim ou não? Olha para mim, por favor, redobre a atenção. Andréia, tem pessoas que estão aqui, filha, que desistiram de orar por pessoas da sua família, porque está dizendo assim: não tem mais jeito.
Não tem mais jeito. Sabe o que eu quero dizer para você? Volte a queimar incenso, porque Deus está recebendo a sua oração. Deus, Ele está recebendo. Pode ser que tenha alguém que você ama que está lá no presídio. Pode ser que tenha alguém que você ama que está em cima de uma cama. Eu quero dizer para você, volte a queimar incenso, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. 2020 vai ser um ano que você, irmão, vai viver coisas que você nunca imaginou na sua vida. É porque você vai ficar com incensário incessantemente, queimando incenso na presença de Deus, queimando incenso na presença de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que 2020 você é imparável. É um ano de Reobote na sua vida. Você vai possuir a terra, você vai firmar suas estacas, mas vai ser o ano que você vai queimar incenso. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e diga para ele assim: vamos queimar todo esse incenso, vamos queimar todo esse incenso. E se você crê nisso, se coloque de pé em nome de Jesus.